Agora nós temos que calcular a área desse pentágono dado pelos vértices 0, 0, 1, 3, 3 menos 2, 5, 0, 4 e 3. Bom, a dica é, primeiro passo, desenha os pontos e desenha o teu pentágono. Não sai fazendo o cálculo direto com os números que estão aparecendo aqui. Por quê? Na questão anterior, eu tinha comentado com vocês a respeito da ordem dos pontos. E falei que para triângulos não fazia tanta diferença assim, mas para pentágonos, quadriláteros ou qualquer polígono com maior número de pontos, a ordem é essencial. Se tu simplesmente montasse uma matriz partindo desses resultados diretos aqui, por exemplo, seguindo a ordem que já foi dada no enunciado, trabalhando primeiro com o determinantezinho, com o primeiro ponto, 0, 0, e seguindo essa lógica, 0, 0, 1, 3, 3 menos 2, 5, 0, 4, 3, e repetisse o primeiro, geraria um problema, porque olha só que figura que a gente estaria mencionando nessa ordem. Começando do ponto 0, 0, eu iria para um ponto 1, 3. Depois iria para o ponto 3 menos 2, depois iria para o ponto 5, 0, depois para o ponto 4, 3, até fechar com o ponto 0, 0 de novo. Nessa ordem que o enunciado forneceu, a gente não está trabalhando com aquele pentágono, nós estamos trabalhando com essa figura, então isso vai fazer uma diferença na hora dos teus cálculos. Sendo assim, no momento que a gente tem para calcular a área, dados os vértices, a primeira coisa que você faz é montar um gráfico, montar um plano cartesiano, colocar cada um desses pontos e aí sim, tendo esses pontos em mão, você escolhe um para ser o primeiro e segue em ordem, colocando todos os próximos elementos dessa figura. Então, escolhendo um para ser o primeiro. Vou começar pelo ponto 0, 0, visto que é um número fácil para a gente repetir lá no final. Então, a área vai ser, em módulo, 1/2 que multiplica. Monta aquela matriz. Ponto 0, 0. Agora, escolhe um sentido. Tanto faz se tu caminhar em sentido anti-horário, como se você caminhar por sentido horário. Mas uma vez escolhendo esse sentido, sempre segue a ordem dos próximos pontos dessa matriz. Então vou escolher em sentido horário. Próximo ponto, 1, 3, 4, 3, 5, 0, 3 menos 2. Lembra de repetir o primeiro para fechar o polígono. 0, 0. Considera isso como se fosse uma matriz possível de calcular o determinante. E isso fica 1/2 que multiplica. Multiplica os elementos das DP. 0, mais 3, mais 0, menos 10, mais 0. Ficou bom que encheu de zero esses nossos cálculos, poucos números. Então, 0, 3, 0, menos 10 e 0. Agora, o sentido da diagonal secundária. Lembrando que diagonal secundária, a gente troca os sinais dos elementos que aparecem aqui. Vai ficar 0, menos 12, menos 15, 0. E aqui menos 12 e 0 daria 0 também. 1/2 de. Somando os positivos, só temos o número 3 de positivo. E aqui nós temos menos 25, menos 35, menos 37. Então, 3 menos 37. 1/2 que multiplica 3 menos 37 dá menos 34, que vamos ficar com menos 34 dividido por 2, que daria menos 17. Mas lembra que essa área a gente pega em módulo, então por mais que o resultado tenha dado negativo, a gente considera isso em módulo e aceita ele como positivo. A área vai ser 17 unidades de área.